Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com a professora e advogada Júlia de Paulo, sobre os 30 anos da Constituição e os direitos da mulher. Seja bem-vinda mais uma vez, né, professora Júlia. É uma grata satisfação te receber aqui novamente. No ano passado a gente teve a oportunidade de ter um encontro aqui na Semana da Mulher, falando dos avanços. E nesse ano a gente tem essa perspectiva dos 30 anos da Constituição e os avanços em relação aos direitos da mulher. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Oscar. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui no seu programa. Nesse momento especial, comemorando os 30 anos da Constituição e falando sobre os direitos da mulher, é muito importante essa abertura que a Constituição trouxe no que tange à mulher, e para mim é um privilégio estar aqui. Muito obrigada. Nesse semestre, né, você está tendo a oportunidade de estar à frente, né, pelo nosso curso de Direito, na parceria com o Parlamento Jovem, né, que o vereador Diego, né, e a Prefeitura Municipal de Caratinga, através do Rainer, tem desenvolvido lá na faculdade, né, um encontro, né, com os parlamentares jovens, né, 25 alunos do ensino médio que estão lá, né, dialogando sobre a temática violência contra a mulher. Né, como é que tem sido, né, esse trabalho, né, de vocês, as oficinas? Fala um pouquinho para a gente, né, desse ponto, e aí a gente vai falando, né, da Constituição, né, de um modo geral. Eu gostaria de agradecer inicialmente tanto a Prefeitura, o vereador Diego, te agradecer como coordenador do curso de Direito pela abertura que deu a mim e aos demais professores que têm me ajudado nessa iniciativa, que é uma parceria que a Rede Docno tem com o Parlamento Jovem, que é um programa da Câmara dos Vereadores, que traz os alunos do ensino médio na criação de um parlamento no qual cada ano é escolhido um tema. E aí são criadas oficinas e eles propõem projetos de leis. Essas leis têm uma temática. Esse ano a temática central foi violência contra a mulher. E aí nós estamos desenvolvendo nesse mês 5 oficinas com temas especificados relativos à violência contra a mulher, e tem sido muito gratificante ter essa relação com os alunos e ver o conhecimento deles, poder estar participando e tratando de um tema tão importante. Então eu estou muito feliz de estar participando. A rede de ensino Docno tem contribuído muito com essas iniciativas, com essa militância dos alunos que têm participado junto com as oficinas. A gente tem sempre levado os nossos alunos para estarem contribuindo também. Então eu tenho ficado muito orgulhosa de todo esse envolvimento. Nós já tivemos algumas oficinas, a gente vai ter ainda algumas nas semanas seguintes, mas já discutimos sobre política, sobre a violência contra a mulher de um modo geral. Né? Nessa semana a gente teve o professor Rodolfo falando sobre a violência contra a mulher, né, nos espaços institucionais de poder. Né? Como é que os alunos têm, né, vivenciado essa prática? Né? Os alunos do ensino médio e, logicamente, os alunos do curso de Direito. Eu tenho percebido que os alunos eles têm se apaixonado pelos temas. Essa semana foi o professor Rodolfo, nós já tivemos o professor Juliano e o professor Salatiel tratando dos temas feminismo e política, respectivamente, e nós ainda teremos a doutora Nayara com violência doméstica e eu com violência sexual. Então, os nossos alunos estão envolvidos porque são temáticas rotineiras que eles vivem tanto na faculdade quanto na vida. São assuntos de televisão, reportagens, são assuntos do governo, são projetos de lei, são temáticas que estão na vida cotidiana de toda a população, de todo cidadão, e também é um tema a ser discutido e muito importante na atualidade. Os alunos do ensino médio, eles estão maravilhados. Eu recebo mensagens, eles estão aceitando o projeto com um carinho, com um amor que é admirável de se ver. Eles têm aprendido muito e eles têm demonstrado um interesse cada vez maior pelo tema, não só pelo tema da violência contra a mulher, e têm se demonstrado verdadeiros cidadãos, querendo participar da vida da comunidade deles. Eu participando lá juntamente com vocês, eu percebi isso também.
Quando a gente oferece um espaço organizado, né, de discussão, parece que aflora, né? Aqueles alunos que às vezes chegam tímidos, quietinhos, caladinhos, na hora que o debate começa, né, eles se empoderam e cada vez mais a gente está vendo, em relação aos alunos do ensino médio, essa busca. E a gente tem visto também, né, que esses alunos, quando estão chegando na faculdade, pelo menos no curso de Direito, eles estão chegando muito motivados e têm chegado buscando, né, na busca do conhecimento. É uma realidade que a gente tem que promover sempre. Né? Eu deixo aqui, né, o agradecimento ao vereador Diego, ao Rainer, que está representando a Prefeitura, né, pelo convite, e toda vez que tiver um projeto como esse, a gente vai querer participar, principalmente porque tem, né, também não só a atuação aqui no local, que é Caratinga, mas vai ter uma regional, né, lá na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde todas as cidades que estão promovendo, né, esse projeto vão se encontrar, cada uma com seus projetos ligados a essa temática. É muito bom, parabéns pela coordenação, pela orientação em relação aos alunos. Eu trouxe, né, essa fala para o início do programa, porque eu queria, né, de alguma forma, destacar, né, a sua condição como professora e como advogada à frente de um projeto como esse e para poder falar da Constituição Federal e os avanços que a gente teve em relação à mulher. Né? Como é que está? A situação está favorável, as mulheres elas estão alcançando os espaços, né, possíveis, ou ainda existem restrições, o machismo ainda impera, os espaços institucionais de poder eles estão restritos ainda ao sexo masculino. Como é que você enxerga esses 30 anos, né, esse amadurecimento constitucional em relação à igualdade entre homens e mulheres? A pergunta é bem extensa para ser respondida, né? E bem polêmica, porque envolve muitas questões, mas é muito importante. Se a gente for pensar nas 8 constituições, a gente verifica que a primeira foi uma lei, uma constituição criada pelo homem para o homem. A lei é heteronormativa, na qual somente o homem era um cidadão. A mulher não era cidadã, ela não votava. Ela só votou a partir da 3ª Constituição, que ela teve o direito ao voto. Então, a gente percebe que, ao longo das constituições, foi percebido o avanço dos direitos da mulher na sociedade. Então, de certa forma, as constituições refletiram o avanço social da mulher ao longo do tempo. Com a nossa Constituição atual, que completa esses 30 anos, há um avanço muito grande, a meu ver, ainda que formalmente falando, porque ela formalizou vários direitos que ficaram, de certa forma, omissos ou não tão amplamente divulgados. A questão da propriedade, a questão de alguns direitos trabalhistas, a questão da igualdade de sexo masculino e feminino, não ter diferença, que fala que os homens são iguais e as mulheres são iguais na Constituição. Isso é muito importante, ser tratado de forma tão clara e tão explícita. Então, a Constituição, formalmente, ela traz esse avanço muito grande. E somente essa Constituição, a nossa Constituição atual, que teve esse avanço de forma mais clara ao longo, ainda que a gente teve algumas que teve avanços importantes, essa, a meu ver, foi a que teve um avanço maior em todos os aspectos. Entretanto, ainda que formalmente falando, ela tem esse avanço tão grande, na prática nem sempre isso acontece. Porque, por mais que não há diferença entre homens e mulheres na Constituição, ainda a gente percebe que quando se vai jogar os termos constitucionais nos espaços de poder, por exemplo, eles não acontecem como deveriam acontecer, como está constitucionalmente previsto. Então, a sociedade, não todo mundo, não todos, mas a sociedade, uma parcela ainda é machista. E essas iniciativas, esses movimentos tendem a mudar isso, tendem a mudar essa perspectiva, essa situação. Por isso é muito importante envolvimentos das pessoas, dos professores, dos alunos, da sociedade de forma geral,
com esses movimentos para que o que está previsto na Constituição, que é tão importante, a gente não pode esquecer de mencionar ela o tempo todo, para que essa previsão legal seja de fato praticada. A gente vê, por exemplo, com relação a salário, com relação aos cargos, né? Com relação às pessoas que estão à frente, por exemplo, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, a gente vê que há uma desproporção no número de homens e mulheres. Tem muito mais homens ocupando esses espaços. O tema que mais me chamou a atenção, né, no Parlamento Jovem, né, nessas oficinas, é justamente, né, a mulher em relação a esses espaços institucionais de poder. Quantas mulheres são vereadoras, quantas mulheres são prefeitas, quantas mulheres são juízas, desembargadoras, né, ministras do STJ, ministras do STF. Né? Por que a gente encontra numa faculdade como a nossa, por exemplo, o curso de Direito, uma proporção entre homens e mulheres, e por que nesses espaços de poder existe, né, uma desproporção, muito mais homens, né, que mulheres? Essa é uma dúvida que vem. A Constituição, eu também acredito que ela tem vindo, né, com uma boa intenção de fazer um tratamento igual, mas ainda, na prática, a gente tem um filtro que acaba favorecendo mais aos homens em relação às mulheres, né? Concordo. Eu me lembro, no ano passado, quando tivemos a Semana da Mulher, que na palestra da doutora Beatriz, ela mencionou que um exemplo de um livro que ela lia à época, não me recordo o nome, que as mulheres nas carreiras de concursos públicos, no TJ, salvo engano, elas seguiam, inicialmente a quantidade de pessoas que passavam no concurso entre homens e mulheres era a mesma, mas quando começava a subir na carreira, as mulheres desistiam de alcançar postos maiores por causa de família e outras questões, cuidar dos filhos. Então, entre vários outros fatores, as mulheres deixam de alcançar cargos de gestão, de diretoria, por vários motivos. Então, em instituições de poder, elas tendem a perder espaço para o homem. A gente verifica que dentro de sala, hoje, nossos alunos, às vezes, na maioria das salas, na verdade, mais de 50% são mulheres. Então, a gente percebe que as mulheres estão ocupando o espaço, mas a gente tem que proporcionar que elas consigam continuar nesse caminho. Eu acho isso muito importante. Professora Júlia, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente vai voltar, né, tocando nessa ferida, às vezes, dos salários, que são desproporcionais, e também com as perspectivas de futuro, né, que a gente pode enxergar pela frente que pode favorecer ainda mais essa condição de igualdade. Mas a gente vai fazer um breve intervalo agora. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docus TV, conversando com a professora Júlia de Paula, que também é advogada e está à frente, né, do Parlamento Jovem, aí, juntamente com o vereador Diego e com o Rainer, né, levando, né, os alunos do ensino médio a repensar, a refletir sobre a questão, né, da mulher aí no Brasil. Júlia, no primeiro bloco a gente falou um pouco dessa perspectiva, né, não só do Parlamento Jovem, mas já em relação à Constituição, nos seus 30 anos, os avanços em relação à mulher. E no finalzinho a gente tocou numa ferida, que é a questão dos salários, né, a remuneração. As mulheres às vezes estão ocupando os espaços, né, estão alcançando os direitos que previstos na Constituição, um tratamento igual, mas na hora, né, da remuneração, né, há essa discrepância, né? Os homens acabam ganhando mais, né, do que as mulheres, segundo os dados que são publicados aí, né, na mídia de um modo geral. É isso mesmo? Tem que ter essa discrepância? Como é que você enxerga isso do ponto de vista, né, feminino? É muito interessante isso e realmente os estudos mostram que os homens recebem até 30% a mais que as mulheres. Me recordo de uma situação interessante. Em uma das nossas oficinas, o professor Juliano passou um vídeo que é muito interessante. São alunos, o vídeo é americano, são crianças. E as crianças são muito puras, né?
E aí foi passado um trabalho para elas, no qual um menino e uma menina trabalhariam em conjunto. E aí elas deviam separar as bolinhas rosas das bolinhas azuis. E aí falaram, vocês vão trabalhar juntos e separar as bolinhas rosas das bolinhas azuis, colocar numa vasilha, né? Aí os dois fizeram juntos e foram, salvo engano, 4 casais, né? 4 pares de criança. Aí eles separaram, cada par foi separando, trabalhando em conjunto. Aí depois, na hora de receber o salário deles, né? A premiação pelo trabalho, o menino recebeu um copo cheio de doces, quase transbordando de doces, e a menina recebeu um copo não cheio, não estava cheio de doces, assim, metade, quase, né? Um pouco mais que a metade de doces. E aí foi muito interessante a reação deles. Eles olharam assim, mas tá errado, como assim? Todos ficaram surpresos. Aí eles falaram, por que isso? Eles perguntaram. Como assim? A gente trabalhou juntos. Aí a pessoa que estava narrando falou para eles, só porque você é menino e porque você é menina. Aí eles falaram, mas isso não está certo, nós trabalhamos juntos. Todos falaram a mesma coisa. E aí ela falou assim, perguntou, o que vocês vão fazer? Aí eles dividiram entre si, todas as crianças dividiram. E isso é muito motivante, é muito cativante para quem está assistindo o vídeo, porque se todo mundo trabalha junto, se o trabalho é o mesmo, se a função é a mesma, o que justifica a mulher receber menos que o homem? Foi muito interessante na palestra dessa semana, na oficina dessa semana do professor Rodolfo, ele falou sobre igualdade e aí uma participante do Parlamento Jovem perguntou ao final, para ele e para mim, o que é igualdade? Porque ele falou que teria vários conceitos de igualdade, entre alguns que ele mencionou. Ela perguntou o que seria igualdade para ele e o que seria igualdade para mim, na visão masculina e na visão feminina. Aí ele respondeu, em termos mais simples, né, que igualdade é não ter distinção entre homem e mulher, salvo raras exceções. E eu respondi que eu concordava com o conceito dele e citei como exemplo nós dois. Não há distinção entre eu e o professor Rodolfo. Mencionei nós dois como exemplo. Por que, no caso, haveria diferença entre nós dois, se nós temos o mesmo trabalho? E aí eu me lembrei desse vídeo. Não justifica pelo fato de ser mulher. Claro que há questões, em raras exceções, que tem que ser levado em consideração o sexo feminino. Mas, de forma geral, tem que ser tratado de forma igualitária. E isso é muito prejudicial no trabalho. E a mulher vem sofrendo com isso, porque ela tem já, pela questão de machismo, trabalhar em casa, porque, infelizmente, algumas pessoas não aceitam. E ela ainda tem que fazer o dobro para mostrar o potencial no trabalho. É um esforço tanto, né? Que eu acho que nesse exemplo que você deu aí das crianças, é um exemplo no sentido de fazer também da parte dos homens um esforço para poder contribuir com o equilíbrio, não usufruir desses pseudo-privilégios para poder manter a mulher numa condição de desigualdade. As crianças nos ensinam através dessa ingenuidade, dessa relação que eles têm uns com os outros, sem estratégia. Então, a criança ela pode demonstrar, através desse exemplo do vídeo, uma condição em que elas se veem de maneira igual. Não é um menino e menina, mas elas são iguais. Eu acho que os adultos, o mundo dos adultos, tem que, de alguma forma, observar essa realidade. O homem também tentar contribuir para esse equilíbrio e não simplesmente usufruir dessa posição de destaque. A própria Constituição, nessas exceções que você disse, juntamente com o professor Rodolfo, a própria Constituição, ela traz algumas exceções. Tem a questão do afastamento por conta da gravidez, a mulher vai ter hoje 120 dias, já existem propostas para poder ser 180 dias, o homem, de acordo com a lei trabalhista, são 5 dias, quando se tem um filho.
essas diferenças são justamente para poder, né, trazer maior dignidade nessa relação entre mãe e filho. A gente entende, o legislador entendeu, o Constituinte previu isso. É importante que se tenha atenção, mas, de um modo geral, a Constituição está trazendo a orientação para o tratamento igual. Me lembrei aqui, por exemplo, alguns editais, né, da Polícia Militar, por exemplo, aonde tem mais vagas para homens do que para as mulheres. Isso tudo tem que ser razoavelmente explicado, né, porque senão acaba havendo uma diferenciação, né, que acaba, né, direcionando um determinado número de homens para um determinado campo e mulheres para outro. Então, isso tudo acaba agravando, muitas vezes, essa discrepância no tratamento que se dá para os homens e para as mulheres. É bem complicado, né, professora Júlia? Isso não pode gerar uma exclusão. Essa questão de trazer essa inocência das crianças, isso tem que ser trazido ao longo da vida. Mas eu acho que é muito complicado isso, e tem que trazer sempre essa inocência. Uma coisa que eu tenho visto durante esse trabalho com esse tema é que eu tenho ficado muito admirada com a postura de vários homens que têm tratado o tema, porque essa relação deles com o mundo feminista hoje está muito bonita, porque eles têm respeitado muito mais a mulher. Claro que há exceções que ainda não entendem e que geram uma exclusão da mulher, ainda mais porque acham que ela quer tomar um lugar do homem, mas que não é isso. Mas, em contrapartida, há vários homens que apoiam, inclusive vários dos alunos que participam desse movimento, desse parlamento, eles falam de uma forma bonita, que não é porque eles são homens que eles não têm que apoiar o feminismo. Então, é muito legal ver que as gerações que estão vindo, que vão assumir o poder cada dia mais, eles têm criado uma conscientização muito grande. Isso tende a mudar e eu acredito que cada vez vai melhorar mais. Eu acho que eu vou deixar uma pergunta um pouco complexa para você aqui agora, mas eu tenho certeza que a resposta vai contribuir para a reflexão. Você acha que essa mudança, né, de cultura, né, essa questão do feminismo, a mulher está conquistando mais espaços por conta do direito, por conta da Constituição, ou por conta de uma mudança, né, interna aí da pessoa, né, do sexo masculino, né, de um modo geral? É pelo direito ou é pela relação, né, de boa-fé, de dignidade, que a gente pode enxergar essas mudanças em que a mulher acaba ocupando um espaço maior? Eu acredito que pelos dois. Acho que ambos andam de mãos dadas, porque o direito não existe sem a sociedade e vice-versa. A sociedade, ela influencia no direito, o direito influencia na sociedade. A sociedade tem mudado, as mulheres têm mudado, as mulheres têm se empoderado, não pisado em cima do homem. Não impondo, não né? impondo, Não se impondo, mas assumindo o lugar, a postura de ser mulher, tendo orgulho de ser mulher. E o direito tem acompanhado isso e tem evoluído, feito o papel dele de ser direito, de normatizar todos os conflitos. Então, eu acho que ambos têm andado de mãos dadas. Por isso que eu falei, a resposta ela não foi combinada, a gente tem que dizer aqui, Não. e eu acho que ela promove essa reflexão, né? A gente precisa observar uma orientação maior que acaba estando no campo normativo, mas essa mudança normativa, ela vem também pelo espírito de convivência, né? Onde o equilíbrio acaba prevalecendo, o bom senso, a razoabilidade. Eu acho que essa é a premissa para que a gente possa ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, né? No caso do Brasil, né, para a gente poder avançar, a gente está em Minas, né? A gente faz parte, né, de um espaço mais privilegiado, mas o Brasil ele é muito maior. Outros estados aí, a mulher ainda padece, né, para poder conquistar espaços mínimos. Então, a gente está falando de um lugar privilegiado. Então, a gente tem que tentar, né, promover mais lutas, promover, né, um movimento
que promova, né, a mulher a uma condição de igualdade em relação ao homem. Né? Muitos vão confundir o feminismo como sendo a substituição, né, do machismo. Né? Não é substituição. Ninguém tem que ocupar um lugar, né, de senhorio em relação ao outro. Muito pelo contrário, a gente tem que poder se olhar nos olhos e se reconhecer enquanto o outro e respeitar o outro, né, independente de sexo, raça, cor, né, idade. A gente tem que ter uma tratativa mais igualitária e digna. Né? Essa é a proposta. Professora Júlia, infelizmente a gente caminha para o final, né, é um assunto bom como esse, mas eu queria que você deixasse uma palavra final para as mulheres, para os homens, para a sociedade de um modo geral, né, como é que a gente tem que, né, enxergar esse futuro. Eu gostaria de agradecer imensamente a confiança, a oportunidade, e a mensagem que eu deixo é que é muito importante se orgulhar de ser mulher. Não é querer impor nada à força, não é querer ser melhor e não é deixar de lutar também, porque uma vez eu disse isso, esses dias para trás eu disse que eu me orgulhava muito de trabalhar, de ser professora, mas que eu lutei muito para isso. Então, acredito que tudo que a mulher for alcançar, ela tem que lutar. Da mesma forma que o homem, tudo que ele alcançar, ele também tem que lutar. Então, não é por ser mulher ou por ser homem. A gente busca a igualdade porque, historicamente, há uma desigualdade. Então, não é uma questão de tentar elevar a mulher, é só igualar. Então, o que é principal é tentar buscar essa inocência da criança, sempre na relação, e se orgulhar do sexo que tem, de ser mulher ou de ser homem, ou independente do gênero feminino ou masculino. Se orgulhar de ser uma pessoa mesmo, e buscar o bem e buscar ser o melhor no que faz. Ok, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.